ali, ela vai. Querido Deus, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos nessa tarde. Agradecer a vida da Yasmin, a vida da missionária Lenei, e por estarmos aqui fazendo um trabalho, Senhor, da escola da tua filha, onde estaremos fazendo resposta de perguntas solicitadas pelo seu professor a respeito de religião. Te pedimos, doce Espírito Santo, que venha nos trazer a graça e a sabedoria de responder aquilo que as Escrituras, aquilo que teus decretos, os teus preceitos, os teus estatutos e mandamentos, Pai, nos ensinam a observar e praticá-los no nosso dia a dia, Pai. Por isso nós te convidamos, no nome de Jesus. Amém. Se apagar aí, é só... Apagou. Aí você vai dar um clique. Pronto. Tá, primeiro. Para a sua religião, a relação entre Deus e o homem deve estar restrita à esfera cultica, isto é, as atividades que ocorrem dentro da igreja, ou esta relação também deve abranger as demais esferas da vida humana. Explique sua resposta. Não, onde a gente vê a Bíblia, ela mostra o ser humano de uma forma geral. Eu não posso restringir aquilo que Deus criou. Ele não criou a minha e as minhas missionárias no Ministério ADJ para viver lá, e restrito a tudo que Ele criou como imagem e semelhança para o mundo viver. Eu me restringi dentro de um grupo de pessoas e viver apenas aquilo, né? Então, a resposta é que Deus, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e tudo que nós vivemos foi uma determinação nossa, uma escolha nossa, né? Por princípio de sabermos que a sua verdade, ela vem incutida num projeto de vida, num plano de vida, onde muitos fazem as escolhas de não querer segui-lo, e nós decidimos segui-lo e fazer a vontade do Senhor. Eu vou fazer depois vendo o vídeo. 2. Segundo sua religião, a existência humana tem algum propósito ou simplesmente existimos porque existimos, sem uma explicação que atribua valor à vida humana? Não, há um propósito, né? Eu imagino, né, que no início, na criação, que quando Deus, Ele, no seu conselho, disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele criou um povo, né, para que ele pudesse governar, ter comunhão, né, trocar ideias, vamos fazer assim o uso da fala, e viver no meio desse povo, ele sendo Deus e esse povo sendo seu povo, né? Então a gente observa que há um propósito, em tudo há um propósito. E aí, desde o início até o fim, se fala de quem? De Cristo, o nosso Salvador. Então, em toda essa esfera, desde o princípio até os dias em que hoje nós vivemos por um propósito, né? E o desejo do nosso coração é que as pessoas possam encontrar assim como nós e darmos crédito a esta palavra, a este propósito que nós fomos criados e inseridos neles. E por muito tempo as pessoas foram excluídas, né, vamos fazer assim o uso da fala, desse conhecimento, e hoje, para que elas possam aceitar, imagino eu, assim como nos dias que o Senhor Jesus veio, né? Há um povo que foi criado, o povo judeu, uma nação, né, que Deus escolheu, e quando ele veio, ele se materializou, como diz no Evangelho de João 12, todos quantos receberam de Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, até hoje a maioria está como criatura, né? A dificuldade dessa mensagem, desse Evangelho, encontrar no coração das pessoas o lugar que foi tirado lá no jardim, quando o pecado entrou no meio da humanidade, né? Então a gente observa que a gente precisa abrir os olhos e permitir que esse Evangelho nos encontre de novo, ou a gente se encontre nesse Evangelho e viva a plena vida que Deus nos oferece. 3. De acordo com sua religião, o que faz com que a vida humana tenha mais valor em comparação com as demais formas de vida? Ou simplesmente a vida humana vale tanto quanto qualquer outra forma de vida neste planeta? A importância de tudo. Quando Deus criou o mundo, tudo que existe foi criado por Ele. Então, a importância de tudo, para que essa harmonia, assim como foi desde a criação, ela possa viver na sua essência, né? Então, toda vida é importante. Esses dias eu falava com a minha esposa a respeito disso, né? Falávamos dos animais, daqueles que comem os insetos, do urubu que faz a limpeza que ninguém quer fazer, de toda aquela sujeira, né? Então, toda a vida, ela é importante nesse ciclo em que nós nos encontramos.
né? Fazendo uma observação pela sua pergunta, professor, a questão da religião. Nós não vivemos uma religião, nós vivemos uma vida em que Cristo criou e nos inseriu nela para sermos esse povo livre, disposto a adorar e ter um coração grato a esse Deus. 4. Há uma diferença entre reconhecer o valor da vida humana e o valor da vida humana individual. Neste caso, o que faz com que a minha vida, a sua vida, tenha valor segundo a concepção da sua religião? A importância da minha vida é eu reconhecer a soberania de Deus. Quando eu conheço e reconheço essa soberania de Deus para mim, eu começo a viver ela, eu começo a transparecer, mostrar a importância dessa vida que Cristo nos oferece, né? Quando Ele veio e fez o sacrifício na cruz, pagando por um pecado que não era dele, nos trazendo de volta ao início de tudo aquilo que se havia perdido no jardim. E quando eu começo a viver, eu começo a transparecer, como as Escrituras dizem, que eu e você somos uma carta escrita por Deus. Então, como é que essa carta está sendo mostrada? Ela está sendo mostrada na sua versão original ou ela já foi adulterada? Então, isso é uma questão que eu me policio muito para que eu viva essa vida na integridade, na essência daquilo que Deus fez, para que ela não possa tirar das pessoas o mesmo privilégio em que Ele deu para mim. E que eu possa tornar conhecidas às outras pessoas todo esse privilégio, que não é só para um, é para todos, mas a escolha é de cada um. 5. Segundo sua religião, qual a função social da família? Isto é, qual a importância da existência da família para a sociedade? Tudo. A família, a gente olha desde a criação que ela é uma instituição constituída por Deus. Ela foi criada por Deus como base. Esses dias eu participei de uma palestra onde se falava a respeito da questão da... Me fugiu até agora a questão da palavra. Onde fala da questão da sustentabilidade, onde fala da questão desse mundo ecológico que as pessoas falam, não é bem essa palavra, mas o rapaz começou a me falar a respeito de tudo isso aí, e ele ficou e me olhava, falando, quando eu disse para ele, digo, amigo, nada tem sentido do que você está me falando sem a existência da sua pergunta, a família. Se a minha família, se eu como sacerdote do meu lar ensinar bem a minha esposa e juntos ensinarmos os nossos filhos todos os preceitos de Deus, tudo aquilo que a Escritura nos ensina, tudo aquilo que ela nos oferece como conhecimento, para que possamos viver o mundo que Deus nos deu para vivermos. Nada disso vai ter sentido. Você não vai ser uma boa aluna na sua escola, porque você não está dando a honra aos seus pais, a honra devida aos seus pais. Se nada do que você estiver fazendo, você não honrar dentro da sua casa, nada, o mundo lá fora, advogados, prefeitos, governantes, presidentes, juízes, vão viver uma vida íntegra como Deus quer que nós vivamos, sem essa base. Então a família na terra, ela é a base de toda a sociedade que precisa para viver uma vida plena em Cristo Jesus. Qual a função do namoro para a sua religião? Ele é importante ou é uma prática social da vida que pode ser desconsiderada? Hoje a gente vê que é uma prática que as pessoas vivem. Casamento hoje se tornou um negócio, um contrato, né? E o namoro, se você for buscar nas Escrituras, ela não fala de namoro. Ela fala de um cortejo, onde duas famílias se encontram, filhos se conhecem e desejam se casar e constituir uma nova família dali. E aí começa um cortejo, o rapaz conhecendo a moça conhecendo o rapaz, os pais da moça conhecendo os pais da família do rapaz e assim vice-versa, né? Então é um cortejo onde as pessoas se conhecem não apenas por aquilo que elas podem lhe oferecer, mas elas passam a olhar uma para dentro da outra e ver o que de fato eles estão querendo. Hoje a gente vê uma sociedade totalmente deturpada por não conhecer os princípios e valores daquilo que Deus deixou para a família viver,
volto até um pouco à resposta da pergunta anterior, se nós não tivermos uma base dentro daquilo que Deus nos inseriu, a sociedade vai ser isso. Eu fiquei aqui, eu peguei ali, sem sentido para a vida, né? Então, isso aí a gente vai vivendo de acordo com o que a Bíblia nos escreve. Então, eu escolhi hoje voltar a tudo isso para que a gente possa fazer a vontade de Deus e termos uma sociedade mais ajustada àquilo que Deus, né, nos deu para seguir. Desculpa. Olhando aí, você querendo só que eu seja filmado. Eu sou o entrevistado, você é entrevistador. Tá certo. Na maneira da sua religião entender, o casamento significa o quê? É apenas um contrato social entre duas ou mais pessoas, por exemplo, ou significa outra coisa? A Bíblia nos mostra que, o que eu falei lá se não me engano, na terceira pergunta, ou quarta, a respeito desse casamento. O casamento é algo maravilhoso, onde você vê dentro das Escrituras, falando desde o princípio a respeito de Cristo, o cabeça, o noivo da igreja. Então, o casamento foi constituído justamente para que um homem e uma mulher pudessem, dentro dos princípios da palavra de Deus, conhecer o desejo de Deus. Conhecer, um homem conhecendo a sua mulher. No entanto, as Escrituras, elas narram a história dizendo assim, que, portanto, deixará o homem pai e mãe, a mulher deixará seu pai e sua mãe, e os dois se unirão e se tornarão uma só carne. Assim como Deus, quando criou a igreja, buscou um povo, criou um povo para que esse povo tivesse comunhão com Ele, Ele criou justamente para isso. E a igreja, ela é o formato, né, dessa união entre Deus e a igreja, né? O marido e a esposa, ou o noivo e a noiva. Então hoje nós estamos vivendo esse noivado e a gente observa que a sociedade perdeu a essência desse cortejo, né, dessa vida plena em que Cristo espera. Por isso você vê um monte de homem hoje com uma mulher aqui, ali, e essas coisas. O casamento tem se perdido o valor. Se casa hoje, a gente falava essa semana, eu, a Clara, minha esposa e minha filha, em que eu, quando conheci a minha esposa, a gente conheceu menos de um mês, a gente se juntou e começamos a viver e vamos fazer 32 anos de casado. Hoje as pessoas namoram 5, 10 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, se casam, com 6 meses estão separando. Porque perderam essa essência, né? Então eu vejo essa essência do casamento, essa oportunidade como uma maquete onde Cristo nos dá a oportunidade de olharmos que esse noivo, ele é fiel, ele viajou, ele foi se preparar para ele vir, e o dote dessa noiva já foi pago um preço muito alto. Então essa noiva, ela precisa se manter intacta, esperando por esse noivo, para que nesse dia em que ele voltar, para que esse casamento aconteça, seja uma festa e aquela noite de núpcias. Eu não estou falando de uma noite de núpcias entre um homem e uma mulher, mas apenas uma consagração de um casamento onde foi desejado desde o início dessa relação, quando Deus criou o mundo. Essa essência, ela foi perdida, essa aliança, ela foi quebrada. E nós vemos hoje o homem muito distante desse relacionamento em que Deus anseia ter com a sua noiva, com a sua igreja. 8. Na compreensão de sua religião, o trabalho realizado pelo ser humano serve para qual propósito? Resgatar tudo aquilo que foi perdido. A gente olha no jardim, quando Deus criou, ele descia, terminou todo o processo da sua criação, e ele vinha no outro dia ter comunhão com Adão e Eva, né? Até que um dia, depois de todas as diretrizes, os decretos em que Deus deixou para Adão, de ele podia pôr nome em tudo que havia no mar, nas aves e dos animais, ele deixou um decreto para que Adão não mexesse numa árvore que havia no centro do jardim, para ele não comer. E o homem, pela sua curiosidade, né, por esse desejo de querer conhecer, eu acho que isso já veio no instinto do ser humano, de querer saber as coisas a mais, ele perdeu ali na desobediência, quando ele passou para sua esposa. Eu não sei se passou com o mesmo cuidado em que Deus passou para ele, mas ele passou para a mulher. E aí um dia, a serpente, chamado Lúcifer, Satanás, ele veio e disse: não, no dia em que você comer dessa árvore, você não vai morrer, mas você vai se tornar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, essa essência, ela foi quebrada ali, né? Essa essência, ela foi perdida ali.
Então, a importância do ser humano, da família, como eu falei ainda há pouco, é essencial para que esses valores, esses princípios sejam resgatados e inseridos na sociedade, para que nós possamos viver. Há um texto na Bíblia onde Jesus disse assim em determinado ponto: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Porque o mundo tem a sensação de paz daquele tempo calmo, sem turbulência, calmaria, sem som, sem zoada. E a paz de Cristo, ela é diferente. Você pode estar vivendo um turbilhão de situações talvez adversas ao nosso entendimento como seres humanos, né? Mas a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, ela nos dá essa paz interior, em que o mundo não consegue ver, se não estiver inserido em Cristo. Se não tiver recebido o novo nascimento na pessoa do Espírito Santo, onde ele vai habitar. A nossa casa ser a habitação e morada do Espírito Santo de Deus. Então, tudo isso aí há um propósito. Nós olharmos para toda essa essência da criação de Deus e buscarmos de volta. Ainda há pouco eu ouvi uma voz de uma canção. Quando eu digo a voz de uma canção, é porque a canção ela tem a sua voz, ela expressa algo, e é de um grupo Preto no Branco, né? Do Renascer Prise, Pelo Sangue. Então é uma canção que eu ouço 1, 2, 3 vezes, e quantas vezes eu ouço, mais aquilo mexe comigo, mais o meu interior vira um turbilhão, né, de pensamentos, me levando, né, principalmente à cruz, onde Cristo se tornou maldito para me apresentar diante de Deus, o seu Pai bendito novamente. Você já parou para imaginar? Que coisa linda isso aí. E o ser humano troca isso por um prato de lentilha, assim como nós vemos na história do Velho Testamento, Esaú vendendo o seu direito de primogenitura a seu irmão mais novo, Jacó. As pessoas têm trocado o sacrifício da cruz por uma noite numa balada, e hoje a gente vê tantas pessoas perdendo, né, a vida que Deus tem lhes oferecido de graça por algo que não vale nada, que não vale a pena. 9. Para a sua religião, os jovens devem procurar profissões que lhe tragam excelentes remunerações, ou eles devem procurar profissões para lhes trazer o sentimento de realização pessoal? Se para você isto se trata de um falso dilema, explique o porquê. Se nós formos no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a gente vê que as Escrituras narram, que foram até narradas pelo próprio Jesus Cristo, quando peregrinava nessa terra, ele diz que nós não devemos andar ansiosos pelo que comer, beber ou vestir, né? Quando o homem pecou, vou voltar um pouquinho lá na criação, quando o homem pecou, Deus disse para ele foi expulso do jardim, e Deus disse para ele que ele ia trabalhar e do suor do seu corpo ele ia receber o seu mantimento, né? Mas a gente olha, quando você volta para Cristo, a gente olha nesse texto citado de Mateus, a solicitude pela vida, né? Que diz assim: não andeis ansiosos pelo que comer, beber ou vestir, né? Os pássaros não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial vos alimenta. Quanto mais vós, homens de pequena fé. Nós pulamos depois para o Novo Testamento ainda, no capítulo 4, verso 19, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Ele disse que o meu Deus, em toda a sua riqueza e glória, suprirá todas as nossas necessidades. Então isso é uma consequência de quando você vive em Deus nessa essência, ele supre toda a sua necessidade. Mas o homem, quando ele está distante de Cristo, ele busca o que você tem feito na sua pergunta aí: se realizar como ele, provar para ele mesmo e para demais pessoas na sociedade que ele é capaz, tanto quanto como se ele fosse um Deus. É justamente onde a Bíblia narra Satanás, né? Que ele faz o que lhe é próprio, pai da mentira. Então ele vai pegando essas pessoas com a mente mais fraca e vai deturpando e mostrando que elas são capazes, que elas podem ser como Deus, que o dinheiro pode ser algo que vai lhe colocar em um pedestal que ninguém pode lhe derrubar. E isso não é verdade. 10. Que conselho ou recomendação de natureza religiosa você daria aos jovens acerca da busca pelo sucesso na vida profissional? Eu não daria um conselho segundo a religião para as pessoas. Eu daria um conselho de Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Volto ao Salmo 37, versículo 4 e 5, onde o salmista Davi diz assim: deleita-te no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Versículo 5 ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não sei se eu engoli alguma coisinha aqui, mas está dentro do contexto. Então, esse seria o meu conselho, dizer para a juventude: não perder a sua juventude olhando para aquilo que a vitrine do mundo lhes oferece, mas olhar para o alto, o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. A vida que ele nos oferece é uma vida abundante. Tudo aquilo que você deseja, Deus ele preparou e construiu para que todos nós pudéssemos viver nela. Mas isso não pode ser a minha intenção e a minha expectativa de vida. Eu tenho que buscar justamente em primeiro lugar esse reino. Todas essas coisas elas vão me alcançar. É promessa de Deus. Acabou. Então eu me chamo José Luiz, ao qual estou pastor nessa cidade, né? E vim aqui hoje nessa tarde de domingo tá respondendo essas perguntas para Yasmin, né? Também congrega junto comigo, é uma honra muito grande poder interagir nesse trabalho da sua escola, fazendo algo assim tão importante. Eu espero em Deus, querida Yasmin, que as suas respostas possam levar, né, a algo assim muito positivo para os seus colegas de sala e até para o seu professor. Que o Espírito Santo o convença e o torne membro dessa grande família que Deus está restaurando aqui na Terra. Já é, Um eu abraço. pastor. Já. Amém. Obrigada.